Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam em casa e com saúde. Nesse vídeo aqui eu vou responder a uma das dúvidas que mais tem acontecido, que mais tem surgido, né, ao longo desses dias, muito mais voltado para os meus alunos do que para a comunidade em geral. Mas eu vou tentar fazer esse vídeo de uma forma bem didática a fim de que todo mundo entenda também, tá? Então, provavelmente vão surgir algumas palavras aqui que vocês não estão habituados a ouvir, mas eu vou ao longo do vídeo tentando explicar cada uma delas, tá? Os meninos, os alunos, né, têm me perguntado muito acerca da biologia do vírus, como que esse vírus se multiplica e principalmente como que se dá a mudança genética que foi fundamental para que o vírus alcançasse aí a característica de ser patogênicos a seres humanos. Pois bem, o coronavírus, ele recebe esse nome porque ele tem uma estrutura, fiz aqui uma representação com algumas esponjas, que lembra uma coroa, tá? Não está muito parecido com uma coroa, mas dá pra gente ter a ideia. Imaginem que isso aqui é uma coroa. Então ele tem uma estrutura que lembra um pouco a coroa, e essa estrutura do vírus, ela é uma estrutura pleomórfica, como a literatura registra. E aí o que é uma coisa pleomórfica? Lembra daquela bola de leite? Aqui no Maranhão a gente chama bola de leite, aquela bolinha que a gente brinca, que é bem levinha quando a gente é criança, e aí qualquer coisa ela fura. Quando aquela bola fura, ela fica pleomórfica, ela perde o formato de circunferência e fica num formato que a gente não sabe dizer qual que é. Esse é o formato do coronavírus. Ele apresenta uma estrutura, uma forma que a gente não sabe dizer como que é, e aí por isso qual que é, e aí por isso a gente diz que ele é pleomórfico. Esse vírus, ele é dotado de um monte de proteínas ao redor dele, tá? E essas proteínas, elas são responsáveis por processos de reconhecimento imunológico. Então vai acontecer daqui a alguns meses que o nosso sistema imunológico vai acabar produzindo imunidade para cada uma dessas moléculas. E assim, tão logo o vírus entre na nossa corrente sanguínea, entre no nosso corpo, ele já vai ser reconhecido e o corpo vai conseguir combater. Essas moléculas que envolvem os vírus, né, os coronavírus, elas são de diversos tipos, né? Eu coloquei aqui 4, mas existem talvez um pouco mais do que 4, tá? E aí, para cada uma dessas moléculas, como eu falei, a gente vai adquirir certo grau aí de reconhecimento, e esse reconhecimento vai implicar em resistência. Quando esse vírus ele entra em contato com o indivíduo, ele prontamente se desmonta. Então ele entra na célula, perdendo todas essas estruturas, e aí quando ele chega no interior da célula, ele vira só material genético, que a gente vai representar por esse fio aqui, tá? O material genético do coronavírus, ele é representado por uma fita de RNA, e esse RNA, ele é positivo. Professor, o que significa dizer que um vírus ele tem um RNA positivo? Significa que esse RNA ele está pronto para traduzir proteína, tá? Então, produzir moléculas de proteína. Professor, que proteínas são essas? Lembra que eu falei que ao redor do vírus tem um monte de molécula de proteína? Pois é, ele precisa ser capaz de produzir essas proteínas para conseguir, né, montar as novas partículas, tá? Então, ele é um RNA positivo. No caso, os vírus eles podem ter 3 tipos de RNA, pelo menos. Um RNA positivo, um RNA negativo e um RNA de fita dupla, que no caso seria um vírus que tem RNA positivo e negativo. No corona a gente só encontra o positivo. Quando esse RNA entra na célula, ele fica ali no citoplasma. E lá no nosso citoplasma, que é a região que fica depois da membrana plasmática das células, ele vai encontrar uma organela que é muito importante, que a gente chama de ribossomo. Quando esse ribossomo encontra um RNA positivo, que é um RNA mensageiro, ele se acopla e aí ele passeia pela fita. Conforme ele vai passeando, ele vai traduzindo um código que essa fita apresenta. E esse código ele é responsável por produzir uma proteína, ou seja, o vírus traduziu uma proteína. Essa proteína, no entanto, ela é muito grande. E aí o vírus não consegue utilizar essa proteína da forma que ela se apresenta. Para isso, vocês perceberam que eu não li a fita inteira? Não li porque nessa região primeira aqui, essa porção aqui do início do código genético do vírus, existem 2 porções de leitura que são muito importantes. A primeira porção é responsável pela produção de uma enzima que a gente chama de protease, mas é uma enzima que quebra a proteína. E aí, quando o ribossomo faz a leitura, ele produz essa protease, que é essa tesoura aqui, ó, tá? E depois, a gente tem uma segunda enzima
que na verdade ela vai ser responsável pela multiplicação dessa fita, que a gente chama de RNA polimerase. Daí, o que o vírus fez até então? Ele recebeu um ribossomo que se acoplou à fita e produziu a proteína grande, e ele produziu a protease e a RNA polimerase. Quando essa proteína grande ela foi produzida, o vírus precisou agora da ação da protease para quebrar ela, né? Transformar ela em subunidades possíveis de serem utilizadas. Aí a protease entra em ação. Na hora que a protease corta, esse pedaço vai embora e ele se transforma num pedaço que a gente diz que é biologicamente ativo. E assim essa enzima ela vai trabalhando. Então a gente vai tendo cortes sucessivos a fim de que essa molécula ela vá se desmontando, né? E formando esses pedaços menores. Quando esses pedaços menores estão formados, ao mesmo tempo, na verdade, que esses pedaços menores estão formados, aquela outra enzima que eu falei para vocês que a gente chama de RNA polimerase, ela continua agindo. E aí, conforme ela vai agindo, a gente vai ver que ela vai produzindo uma fita complementar. Professor, para que o vírus precisa de uma fita complementar? Porque essa fita complementar aqui vai servir para ele de molde para a produção de novas fitas do RNA dele. Então, é muito importante que o vírus produza esse molde. E aí a RNA polimerase passa por aqui, faz a leitura desse código e esse código produz a fita complementar. Essa fita complementar vai ser responsável aqui pela produção de outras moléculas, de outras fitas de RNA do vírus, tá? Quando essas fitas estiverem prontas, o vírus vai lá e se monta. Então, ele já tem RNA multiplicado, ele vem aqui, ó, encapsula esse RNA. Além disso, as proteínas que eu falei agora há pouco, elas já estão prontas também. Aí elas começam a montar a partícula. Olha só o vírus sendo montado. Pronto. E aí, com a partícula montada, esse vírus ele se encaminha para a membrana plasmática, que é a porção que fica ali em contato com o meio extracelular, e aí ele é eliminado para fora da célula. E assim ele dá continuidade a esse ciclo, produzindo mais e mais partículas. Existem dois pontos importantes que a gente precisa frisar aqui. O primeiro é a atividade da enzima protease. Essa enzima aqui, ela é responsável, como eu falei, por cortar a poliproteína, a proteína grande. Mas pode acontecer de que, no momento desse corte, ela faz esse corte um pouquinho fora da região. E aí, a gente tem a criação de uma proteína um tanto quanto diferente daquela que originalmente entrou na célula. E aí, o que vai acontecer? Se a gente estava habituado a receber um determinado tipo de proteína e essa proteína mudou, o nosso sistema imunológico ele não vai mais reconhecer. E aí a gente vai precisar de mais um tempo para criar de novo defesa. Uma outra coisa que tem sido estudada e investigada é a atividade da enzima que é responsável pela produção do material genético do vírus, o RNA positivo. Essa enzima, a RNA polimerase, ela tem sido alvo de muitos estudos porque, aparentemente, pode ser que, às vezes, no momento em que ela vai produzir as novas fitas de RNA, que ela produz essa fita acoplando numa região diferente aqui, tá? E aí, quando ela acopla numa região diferente, ela faz a leitura do código também de forma diferente. E aí, esse código, esse material genético, ele é produzido de forma diferente daquele original. E aí, quando o material genético muda, a gente tem o quê? Mudança do vírus. Então, foi isso basicamente que aconteceu. O vírus que infectava animais, ele adquiriu uma característica nova, olha aqui, ó, característica nova amarradinha aqui, marcado por essa fita amarela, tá? Ele adquiriu essa característica nova e, portanto, adquiriu a capacidade de infectar seres humanos também. Existem alguns estudos que estimam que o coronavírus ele vai sofrer outras modificações, especialmente agora, né, que ele está infectando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro e que, por isso, né, a gente entende que ele tem sofrido diversos processos aí de multiplicação, ele tem se replicado muito, mais constantemente do que antes. Isso significa que ele é um vírus que tem possibilidade de sofrer outras mutações. Então, é uma luta que a gente vai precisar travar com o vírus, é uma luta que a gente vai vencer, sem sombra de dúvidas, mas
que por enquanto a gente precisa se cuidar e se preservar, porque de fato é uma partícula que entra na nossa célula e a gente não consegue reconhecer, tá? Então é por isso que esses protocolos de ficar em casa, né, de evitar o contato com outras pessoas, eles são tão importantes, porque são a partir deles que a gente consegue minimizar o avanço do vírus. Porque pensem comigo, se o vírus precisa de uma célula para se multiplicar e essa célula não está disponível no mercado, ou seja, as pessoas não estão transitando, por consequência, a gente vai ter uma baixa da replicação do vírus e até uma diminuição dela de forma bastante substancial. Vai chegar um momento em que a gente vai interagir com essa partícula, né? Ontem mesmo o diretor da OMS falou sobre isso numa entrevista. E aí vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o surto de H1N1 há alguns anos. A gente vai entrar em contato com o vírus, mas o nosso corpo ele já vai ter criado a resistência necessária para que a gente não manifeste a doença, né? Então ele já está numa fase de circulação generalizada no mundo, e aí vai chegar um momento em que a gente vai sim sofrer infecção e não vai mais sofrer com essa infecção, porque a gente já vai ter a imunidade necessária. Mas por enquanto, a gente ainda não reconhece a partícula, e é por isso que a gente precisa se cuidar. Para a gente finalizar, é importante que se frise algumas medidas importantes que o Ministério da Saúde do Brasil tem tomado, como, por exemplo, a campanha de vacinação que se iniciou ontem, né? Essa campanha ela foi dividida em algumas etapas. Nessa primeira etapa, a gente vai vacinar os idosos, que é a população mais vulnerável. Essa vacina ela não protege contra a corona, mas ela protege contra influenza e outros tipos virais aí que causam gripe. Então, é importante que você tome essa vacina, né? Que você leve seus pais, seus avós e lá na frente todo mundo se vacine contra a influenza, porque a gente consegue, dessa maneira, eliminar esses outros problemas. Aqui no Maranhão, a gente tem sofrido um surto sério de H1N1. Então, essa vacina vai proteger todo mundo contra essas doenças e a gente aí fica com foco no combate somente do coronavírus. A boa notícia é que a epidemia vai passar. Daqui a alguns meses a gente vai conseguir respirar com mais tranquilidade, mas por enquanto a gente precisa sim se cuidar. Então, fique em casa e no próximo vídeo eu vou trazer algumas perguntas. Muitas pessoas têm me ligado, me mandado mensagem e tem sortido o efeito que eu esperava, né, de trazer informação. Eu agradeço muito quem tem compartilhado esses vídeos, agradeço pela confiança, por acreditar nas informações que eu trago aqui, tá? E, por fim, eu vou deixar alguns estudos linkados, né? Alguns links embaixo desse vídeo de alguns artigos que você pode consultar. A maioria dos artigos, se não todos, né, os mais importantes, acerca de coronavírus, eles estão sendo publicados em inglês. Então, quem não lê inglês pode fazer uso do Google Tradutor, que é uma ferramenta que ajuda muito a gente a fazer leituras de artigos em outras línguas. Ou então você pode pedir ajuda, se a pessoa estiver na sua casa, não vai chamar ninguém para te visitar, de alguém que saiba inglês e que possa te ajudar na leitura do artigo, tá bom? Então, é um artigo mais técnico, talvez não seja de interesse de todo mundo, mas em linhas gerais é isso que a gente sabe acerca da biologia do coronavírus, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui e provavelmente nos próximos dias eu volto com algumas outras informações. Um abraço.